Agora, o outcrossing. O outcrossing é um cruzamento muito bom, feito para tentar um pouco aí de ter a heterose, tá, Ricardo? O que que é heterose? Heterose é quando a gente chama de vigor híbrido ou choque de sangue, tá? Choque de sangue é o mais vulgar, né, mais coloquial. Vigor híbrido é um termo genético, a gente usa, tá? Mas o que que eu quero? Por exemplo, eu quero ter animais com bom padrão, uma boa, um animal mais vivo, né, um animal mais esperto, uma boa aparência. Só que se eu não sei mais ou menos o que eu estou fazendo, eu vou muito para o inbreeding e aí fica um animal mais fraco. Então, o que que eu faço? Eu pego um criador que tem animais também da minha mesma raça, mesmo padrão, que eu conheço, eu cedo o meu galo para ele, ele cede o galo para mim, e aí eu dou este choque. É a mesma raça, tá? É a mesma característica, seria um cruzamento puro, na verdade é um cruzamento puro, só que eu estou trazendo animais que não têm uma consanguinidade, animais que estão 4, 5, 10 gerações distante. Então, Ricardo, eu não conheço ninguém. Compra ovo, tá, de um criador que você conhece, viu os animais, é idôneo, tudo certinho, compra os ovos, chegou esses ovos, você pega as fêmeas nascidas desses ovos, coloca com o macho que você tem, e o macho nascido desses ovos você coloca com as suas galinhas, e você vai dar esse choque de sangue, né? Você vai ter animais aí com vigor muito maior, tá legal? Então a ideia aqui, né, o conceito é cruzar duas famílias que não têm parentesco, e aí o objetivo é restaurar o vigor híbrido. A questão tamanho, fertilidade e imunidade, a gente consegue, sim, mas a gente não pode esquecer que isso depende da seleção que eu já estou fazendo, tá bom? Se eu não estou fazendo, por exemplo, seleção por fertilidade, só trazer um animal de fora não vai resolver, tá? Beleza, pode melhorar um pouco se aquele criador também fizer seleção por fertilidade. O que que acontece muito? Eu vou dar um exemplo aqui com o Brahma, tá? O Brahma é uma raça que eu adoro, é linda, eu acho que tem uma pessoa que acha essa raça feia, ela é bonita mesmo. Só que as pessoas que criam Brahma, no geral, me perdoe a generalização, tá legal? Elas não buscaram a precocidade. Então, eu quero um animal bonito, eu quero um animal grande, eu quero um animal com muita pena, tem que ter aquela Rock, né, que é a pena da asa nascida nas coxas, ela nasce ali a partir da coxa, fica um negócio bem bonito. Enfim, cuidou disso, aqui não cuidou da precocidade. Então, as frangas Brahma, geralmente, elas botam 8 ou 9 meses de vida. Elas demoram muito mais, tá legal? Um gigante negro, por exemplo, já tem aí 5, 6 meses, geralmente 6 meses, as frangas já estão botando, tá? Então, eu preciso fazer seleção no meu plantel também, mas o outcrossing ele traz esse choque de sangue muito bom, tá legal? O pessoal está aqui perguntando, Paulo, o cruzamento endogâmico ao longo de... Nossa, aqui que eu não consigo ler tudo, tá? Ao longo de diversas gerações poderia eliminar a ocorrência de genes deletérios em áreas. Claro, claro. Porque tem uma lei lá na genética chamada Lei de Hart e Weinberg. Tá? São dois pesquisadores que eles chegaram à mesma conclusão, que toda genética de população que não há, aí tem saída de gene, entrada de gene, mutação, etc., ela se mantém estática, certo? Então, tem um cálculo que a gente faz, eu espero um dia conseguir colocar isso no canal aqui, porque toda vez que eu faço um vídeo um pouco mais complexo, eu levo paulado, eu fico com medo, né? Mas eu espero um dia conseguir colocar um vídeo e receber aplausos, que a gente calcula a quantidade de genes que está na minha população. Então, há uma forma de calcular, por exemplo, eu tenho um plantel caipira, um índio gigante, ele é bem diversificado. E tem barbela de boi, não existe um gene específico de barbela de boi, tá? Mas tem a barbela de boi e tem a barbela normal. E eu queria saber ali, mais ou menos, qual é a quantidade de genes, no geral, ligado à barbela de boi, a quantidade de genes ligada à barbela dupla, né, que a gente fala e tal. Então, a gente faz um cálculo, e aí eu tenho tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Em características monogênicas, um gene só, por exemplo, o Molded, tá? Eu consigo fazer isso fácil, suave, tranquilo. Em características poligênicas é mais complicado, mas dá para fazer sim. Então, pegando essa lei de Heisenberg, se não houver saída de genes, ou seja, não há seleção, os genes vão se manter. Então, se eu tenho o animal, esse gene deletério na minha população, ele se mantém.
A partir do momento que eu faço o cruzamento, identifico dois animais que, ao cruzarem, eu tenho esse defeito, esse gene deletério, significa que os dois animais são portadores. O que eu faço? Eu retiro esses animais do meu plantel. O que eu estou fazendo? Seleção, retirada de genes. Uma hora eu elimino o gene deletério do meu plantel. Então, a homozigose, sim, a consanguinidade, sim, é usada para a gente retirar genes deletérios do plantel também. Por isso que a indústria faz muito homozigose e eles não têm tanto problema genético. Tá legal? Bacana? Boa pergunta. Então vamos lá. Como é que é na prática aqui que eu já falei? O criador A troca o galo com o criador B, e o B assim, vice-versa, e ambos têm. Então vou pegar o Orpington aqui, tá? Ah, eu tenho um galo aqui que é legal, você tem um galo que é legal, ok, vamos trocar. E aí a gente tem aí um resultado melhor. Essas imagens, eu estou usando muita imagem de inteligência artificial, tá? É fácil de. Fácil não, porque dá um. Eu até vou mostrar uma imagem bem legal que eu fiz aqui. Mas aí, às vezes, o prompt que a gente faz é complicado, ele não entende. Tá? Aqui era para ter a galinha mais surradinha, né? E o galo melhor para dar esse vigor híbrido, tá? Mas é isso, vamos supor, eu estou lá no meu plantel, eu tenho alguns animais que já começa a cair um pouco a qualidade, a fertilidade, ela já começa a impactar, a postura, e aí, pô, eu trago um animal de fora. Por que eu falo galo? Porque se você trouxer uma galinha, tu vai ter um ovo por dia só daquela genética nova, no máximo. Se você traz o galo e coloca com 10 galinhas, você vai ter 10 ovos por dia daquela genética nova. Então, por isso que a gente muda o galo, tá bom? E o galo não carrega mais gênero do que galinha, não tem isso não, tá bom? É 50% sempre. Beleza? Então, essa é a ideia aqui desse outcrossing, mesma raça, e fazer. Isso surgiu em 1930, com as Leghorns, nos Estados Unidos, tá? Então, a Leghorn, ela é italiana, a gente chama de Leghorn, né? E Leghorn é o nome italiano também, é um porto de Leghorn, porque quando essas raças chegaram nos Estados Unidos, ela veio de onde? Veio lá de Leghorn, que é o porto lá da Itália. E aí eles começaram, pô, isso aqui é boa de ovo, ela é vinha e tal, vai dar bom, vamos fazer cruzamento com ela. E aí uns criadores começaram a separar essas linhagens para depois cruzar. E eles descobriram que a média, eu vou falar de heterose lá na frente, tá? A média da, da população, né, das filhas, é maior do que a média dos pais. Opa, isso vai ser legal. E aí surgiu esse outcross, tá? Então é um dos primeiros cruzamentos que foram feitos.